Ontem eu, chegando em casa, puxei uma leitura e da revista Caros Amigos, de dezembro, que tem uma entrevista muito densa, muito rica, do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. E naquela entrevista da Caros Amigos, o Boaventura vai, no meu modo de entender, vai a fundo no que nós chamamos de crise de representação, que é um tema não só brasileiro. Boaventura é alguém assim que vive e respira o Brasil, mas também sobre Espanha, sobre Grécia, enfim. E naquela entrevista ele diz que é necessário repensar o sentido real da democracia, que ela já não mais se sustenta só na chamada democracia representativa. É preciso aprofundar a ideia da democracia participativa, e ele traz um terceiro elemento, vereador Lino. Ele chama de democracia comunitária, onde as comunidades, sem perder, vamos dizer, a integração entre si, mas elas passam a tomar decisões dentro da sua própria dinâmica de vida. Como quem diz, bom exemplo é o caso do Campeche. O Campeche se mobilizou para discutir o plano diretor e ali se constituiu uma dinâmica comunitária, democrática, uma república do Campeche, podemos dizer assim, dado a sua discussão, sua dinâmica de participação. Então, diante desse momento em que, inclusive, o prefeito foi a público e disse que demitiu 2 secretários da prefeitura, porque o vereador não quis acompanhar e os secretários eram indicados pelos vereadores. E houve uma crise dentro da Câmara na indicação sobre os subprefeitos, porque um vereador queria o subprefeito do leste, o outro não gostou, queria o do leste, o outro queria o do norte, o outro queria o do sul. Ou seja, as subprefeituras viraram um sonho e um desejo de vários vereadores que não foi atendido. Então, diante disso, e me lembrando, vereador Dinho, me lembrando dos anos de 1985, que foi a primeira eleição nas capitais pós-ditadura militar, onde se elegeu em Florianópolis o prefeito Edson Sandrino. Estou trazendo para debate nesta Casa Legislativa, colegas vereadores, projeto de lei de minha iniciativa, para que os subprefeitos sejam eleitos pelas comunidades. Não pode ser subprefeito que se distancie da comunidade e passe a atender aos partidos e chefetes de partidos, mas que a função maior é o subprefeito se aproximar e atender administrativamente. Não pode se transformar a subprefeitura num comitê de candidato a vereador e nem de prefeito. Então, esta casa, estou apresentando à luz da necessidade de repensar a democracia do nosso município, acabar com essa pouca vergonha, que é a distribuição politiqueira de cargos, e que se virou cultura na administração do prefeito César Souza Júnior. Então, senhor presidente, em nome de abrir o espaço de discussão, de oxigenar a nossa Câmara de Vereadores, de trabalhar no sentido de uma contracultura política, porque esta cultura está fadada, a população já não mais aceita, não mais compreende que este é o caminho, ou quem sabe ainda ninguém entendeu o recado do que está acontecendo no Brasil. Então, nesse sentido, estamos protocolando o projeto de lei para instituir, como teve no passado, por isso que eu digo, em 1985, teve a eleição direta para intendentes. E ficou até hoje a eleição direta para diretor de escola. E que no governo do Estado, infelizmente, continua ainda durante uma forma disfarçada de indicações. Então eu quero aqui, senhor presidente, dizer que nós vamos abrir esse debate para que
os vereadores, os prefeitos, os partidos, tirem as mãos politiqueiras dos cargos que devem atender administrativamente a comunidade. E não o subprefeito atender o interesse de quem o indicou. Por isso, o caminho mais adequado é a eleição direta para subprefeito já.